tá certo? Bom, o que nós estamos vendo, né, na agricultura? Um período bom, vocês conhecem, isso aqui são as estimativas da Conab, não chamam em nada nisso, né? Então, projetada aqui uma área, contando a safrinha, de 52 milhões de hectares, grande crescimento na soja, como vocês todos sabem, né? E uma produção esperada entre lavoura de verão e a segunda safra, da faixa de 180 milhões de toneladas de grãos, se o clima não atrapalhar. Parênteses para clima, que sempre é importante. O que a gente está vendo, o que a gente tem das empresas com as quais a gente trabalha próprio de clima? Primeiro, lá fora, existem dois grandes pontos de atenção. Primeiro, é que continua uma seca recorrente nos Estados Unidos no bolsão do trigo. Pega o Texas assim para cima, né? Você pega Kansas, Oklahoma, é inverno, está frio, mas está seco. E a secura no inverno, quase o ano passado, compromete a safra da primavera que vem adiante, né? É isso que está ajudando a sustentar preços de grãos, pega o trigo e dá sustentação para os outros. E esse tem sido um problema recorrente, né? Seca no Texas, acho que tem 5 anos que está acabando, inclusive, com pecuária, né, em boa parte daquela região, porque não tem como se sustentar, pela falta d'água. A segunda é a Austrália, que é outra coisa, né? Eu acho que já mencionei aqui, nunca me esqueci quando eu li a primeira vez no relatório da ONU de 2008, que a Austrália é uma espécie de indicador antecedente do aquecimento global. Isto é, o que vai acontecer no mundo acontece primeiro na Austrália. Não me pergunte por quê, porque eu não sou climatologista, mas desde que eu escutei isso aí, está sendo absolutamente verdade. A tal ponto, ela está sofrendo uma onda de calor, a tal ponto que a autoridade, o Instituto Nacional de Meteorologia da Austrália, redefiniu o mapa de temperatura, né, quando você põe aqueles mapas que saem coloridos, em geral o vermelho é temperatura alta e seca, né? Ela redefiniu o mapa, porque no miolão da Austrália, que é deserto, eles tiveram que colocar uma faixa que não tinha, que ia até 54 graus. Um negócio onde nada vive, né, nessas circunstâncias. A Austrália continua com seca, né, e, portanto, também ajuda a sustentar o preço de grãos, porque eles são relevantes nisso. E a Argentina, assim como no Rio Grande do Sul, teve boa chuva até agora, mas está começando a faltar chuva. E a previsão é que até começo de fevereiro não é nada preocupante ainda, é o que a gente tem de clima. Então, se o clima for razoavelmente normal, esses 180 milhões de toneladas parece razoável, né? O que sugere, na nossa estimativa, uma renda agropecuária que pode crescer no conjunto, né, de grãos e aves e suínos, etc., até 10%, que é um número razoável, tá certo? Então, em princípio, no conjunto do ponto de vista de renda agropecuária, se eu puser todos os produtos, nós estamos falando ainda de um período bastante favorável. Eu estou supondo, evidentemente, aí o clima normal. Bom, passando rapidamente, porque eu queria também ir para aquela última parte, da nossa percepção. Grãos muito bem, né? Quer dizer, então a gente está aí trabalhando com uma safra de grãos aqui no Brasil de 83 milhões, basicamente é o Departamento de Agricultura americano, eventualmente com algum ajuste nosso, tá certo? Clima supostamente normal na Argentina, pode ser que sim, pode ser que não, e o resultado seria, então, uma manutenção da relação estoque-uso bastante razoável, né? Lembrando que isso aqui é muito sensível para subir, né, os preços, porque se o clima comer, por exemplo, um pedaço da safra da Argentina, como foi o ano passado. Mas é um resultado bastante decente, né, tanto que é o que os mercados futuros estão mostrando, né, um nível de preços que não é recorde, mas um nível de preços bons, né, e se o clima aqui for bom, né, a gente deve ter renda bastante positiva. Os fundos ainda apostam num bom resultado, são basicamente longos, né, basicamente comprados, que é essa projeção verde aí por trás da coisa, né, e um balanço de suprimentos bastante razoável. Isso aqui é Conab, aqui nós não mexemos em nada, tá? Esses números alguns de vocês certamente já conhecem.
Ou seja, para a soja, né, o problema maior está fora da porteira, né, porque o que a gente tem aqui é um salto de frete, que é, né, no Brasil nós temos, né, só a soja, evidentemente, né, um salto de frete que é um fenômeno, né, com a nova lei do transporte, do caminhoneiro, e com esses aumentos de custos. Isso aqui pode ainda aumentar um pouco mais, porque nós achamos que é inevitável, por mais que esteja enrolando, que saia um reajuste de combustíveis, por causa da Petrobras, né? Não é tanto pelo setor agropecuário, mas mais tudo pela Petrobras. Então, vai ter que ter ajuste de gasolina, com isso abre espaço para o etanol e algum ajuste no diesel, porque o caixa da Petrobras não aguenta. Nós achávamos que isso sairia logo depois da eleição, como é tradicional, tá certo? Mas, na verdade, quando se anunciou a queda da empresa de energia, nós passamos a imaginar assim, cai a energia, depois, quietamente, aumenta o combustível, para não ficar uma notícia ruim sozinha. O governo é sempre muito sensível a marketing, esse tipo de coisa. A gente continua achando que deve, entre fevereiro e março, sair esse aumento, quanto à briga. O que a gente escuta falar de tudo, né? Mas os números que nos parecem mais razoáveis, tem uma briga em torno de 7% para a gasolina, 3% a 4% para o diesel, não resolve o problema da Petrobras. Hein? Petrobras, para ter um reforço relevante de caixa, precisa de, no mínimo, 10% a 12%, o ideal seria 15% de reajuste, né? Mas acho que ela não vai levar por causa da inflação, certo? Por esse lado. Mas a pressão de custo de frete né? Vai continuar realmente comendo bastante. E as rentabilidades caixa estimadas são bem razoáveis. Milho. O mercado de milho é mais apertado, né? Mesmo que tudo siga bem, né, ainda é um mercado apertado. Se você olhar nas projeções, né, o estoque final aqui projetado cai ainda 12%, né, e a relação estoque-uso é muito baixa, o que significa que os preços do milho, mesmo sem seca no trigo e tudo mais, devem ser preços bastante sustentados, tá certo? E aqui está suposto também uma safra normal na Argentina e uma boa safra no Brasil, tá certo? Por conta disso, os mercados futuros também mostram alguma queda, porque a safra é um pouco maior, mas não muito alta, né? E vocês veem que os fundos ainda seguem com apostas compradas razoáveis. O que está acontecendo no milho, que eu acho que é importante a gente colocar, é o seguinte: menos chamar atenção, menos da safra em curso e mais do que está mudando na oferta e na demanda, que eu acho que é a coisa mais importante. Nós não temos mais nenhuma dúvida que está começando a acontecer com a China no milho, o que aconteceu com a soja tempos atrás. Ele está crescendo, não tem mais como aumentar a produção, vai ter que aumentar sistematicamente a importação de milho, tá certo? Então, o que aconteceu aqui, né, o ano passado, é uma coisa que a gente acha que veio para ficar. Então, tem uma mudança no mercado e, temporariamente, os Estados Unidos estão um pouco frágeis no mercado de milho pela seca fenomenal do ano passado e porque eles mantiveram o compromisso com o etanol. Eles não mudaram a regra do etanol, mesmo no pior pedaço, exatamente para não sinalizar para quem produz que a coisa vai e volta, exatamente o que nós fazemos aqui várias vezes no ano, tá certo? E, do outro lado, né, definitivamente disparou a tecnologia do milho, né? O milho é onde a fronteira tem mais para andar, né, então é onde realmente a coisa tem aí mais para ser colocado. Queria lembrar mais uma vez, quando eu falei de frete, né, é que o Paraná, por ter mais próximo do porto, por mais que se possa dizer que podia melhorar a infraestrutura, e pode melhorar aqui dentro, tem uma vantagem bastante razoável em relação ao Mato Grosso, né? Essa proximidade do porto, quando o frete sobe, realmente é uma vantagem para cá, né? Isso aqui é o balanço interno da Conab, mas que supõe uma exportação de apenas 15 milhões de toneladas. E com essa exportação, o estoque final de milho fica maior e aí a pressão em cima de preço no fim da safra seria mais razoável. Nós achamos que isso aqui é pelo menos 18 milhões de toneladas, portanto, nós não estamos vendo essa pressão em cima de estoques, né? Por esse lado. Resultados bastante razoáveis e as projeções aí
soja e farelo. Fazer o parênteses, essa apresentação, esqueci de falar no começo, mas você sabe, está à disposição de vocês, é só falar com o pessoal aqui, né, quem quiser acesso à apresentação, não tem problema. Frango, né, começou com um ano muito difícil, mas deu uma melhorada na parte final do ano, que é um fenômeno, né? Realmente melhorou mesmo, melhorou lá fora, melhorou aqui, é uma perspectiva, apesar do preço da ração ter subido muito, termina o ano de uma forma bastante razoável, e as projeções para 2013 de consumo do mercado como um todo são boas, não são ruins não, balanço aí de oferta e demanda. Suíno melhorou também, é menos brilhante que o frango, né, mas tem uma melhora bastante razoável. Quem apanhou aqui mais, também no frango, foram os independentes, né? Os 100% independentes é que realmente sofrem muito mais por conta disso. Um balanço razoável também de crescimento que a gente está vendo, né? E uma recuperação na rentabilidade, mas que não é a mesma em todos os segmentos, né? Então, no Rio Grande ainda lá em Santa Catarina ainda tem coisas para melhorar, mas não é ruim. E, finalmente, cana-de-açúcar, que sim, a gente tem uma oportunidade que eu não sei se o governo vai capturar essa oportunidade. A nossa percepção do mercado de cana, açúcar e álcool é o seguinte: por circunstância, né, nós temos uma oportunidade enorme de equilibrar finalmente esse mercado que ficou muito desequilibrado, que é uma combinação de três coisas. Primeiro, de uma safra, né, isso aqui ainda essa que está terminando, né, de uma safra onde a produção melhorou um pouco, e a projeção para esse ano Centro-Sul, alguma coisa como 580 milhões, é o número que mais se fala. Então você tem uma melhora, em princípio, nas condições agronômicas, na produtividade, alguma melhora modesta no ATR, etc. Não é um Abrastemp, mas não é o desastre climático de 2 ou 3 anos atrás. Esse é o primeiro fator. O segundo fator, que está aqui atrás, é que os preços do açúcar caíram para a faixa de 20 centavos, 19 centavos. Né? Quando o açúcar vai, como foi para aqui, para 30 centavos, não tem como você equilibrar, né, um mercado onde falta cana. Tá certo? Porque o mercado nos 2 últimos anos de etanol, com o controle do preço da gasolina, e, portanto, o teto para o etanol, e o açúcar que subiu, e mais a desvalorização do real, produziu, e as secas, os problemas climáticos, o excesso de chuva, produziu um desequilíbrio no mercado de cana. Nós não temos cana suficiente para toda a demanda. E esse desequilíbrio foi resolvido, entre aspas, diminuindo o mercado do hidratado. Por quê? Porque, faltando cana, com a cana escassa, o preço do açúcar alto, taxa de câmbio desvalorizando, e podendo fazer dinheiro em cima do açúcar, evidentemente que a alocação preferencial é para o açúcar, e que é o que foi feito. Tá certo? Segundo, o anidro ele é mais garantido porque ele é obrigatório, dada a mistura, 20 ou 25, ele é obrigatório. E quem ajustou esse troço foi o hidratado. O resultado é que o preço do hidratado subiu, ele ficou pouco competitivo na maior parte do Brasil, e a mistura média, né, que chegou há 3 anos atrás de ser algo perto de 50%, se pegar todo o combustível líquido consumido pelos carros, mais ou menos metade era álcool, ou hidratado ou anidro, não aditivo. Hoje não é muito mais que 35%. Né? E o programa se não tiver uma melhora nessas condições, está sujeito a ter um problema que seria uma perda fantástica para o Brasil como um todo. Hoje está no Estadão, né, dizendo que a Europa vai passar o Brasil na frente em termos de biocombustíveis. Vai mesmo, tá certo? Os Estados Unidos já passaram há alguns anos atrás, e a Europa vai passar a gente mesmo. Nós paramos, eles continuaram por esse lado. Então, qual é a vantagem que a gente tem isso hoje? Né? Dado que o preço do açúcar veio para a faixa de 19 centavos, está bem próximo do custo médio de produção, médio, né? Tem muita variância, depende de cada empresa. E dado que o clima está um pouco melhor,
ou seja, a escassez de cana é um pouco menor do que antes. E dado que tem que aumentar o preço recebido pela Petrobras, tem uma chance única de reequilibrar esse mercado. Mas, para isso, precisa aumentar na bomba, não adianta aumentar na refinaria, porque só a Petrobras ganha, tá certo? Essa é mais ou menos a expectativa. Precisaria ser algo como 9%, mínimo, não vai sair, pelo jeito vai sair só 7%, mas pelo menos, mas o certo era sair um número maior do que 10%, para reequilibrar esse mercado e ter uma outra chance de crescimento. Vai acontecer ou não, o futuro vai dizer. Nós achamos que entre fevereiro e março deve sair algum reajuste, tá certo? Por esse lado. Isso aqui, ó, esse gráfico é interessante, que mostra a queda aqui, ó. Apesar do que a frota de carros flex não para de aumentar, olha as vendas de etanol como ficaram. Melhorou um pouquinho aqui mais recentemente, né? Isso aqui que nós temos que recuperar aqui adiante, né? Finalmente,